Expedição Bé Brasil, continuamos em terras paulistas, município de Botucatu. Estou aqui na Cabanha Guarantã. Estou aqui com a zootecnista Cleo Fialho, que teve a gentileza de nos receber, de guardar uma boa parte do seu dia para estar aqui com a Expedição Bé Brasil. Cleo, obrigado por receber a Expedição Bé Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para contar um pouco dessa história e mostrar esse fantástico trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. Obrigada, Luciano. E o Luciano hoje está em terras paulistas como uma mineira, né? É verdade. Aliás, diga-se de passagem, fazendo um parênteses aqui, tive a grata surpresa, né, de relembrar aqui, nessa visita aqui, Cleo é natural de Viçosa, cidade por onde eu vivi durante uma boa parte da minha vida, né, onde eu tive a oportunidade também de estudar zootecnia como ela lá, mas em especial de conhecer a família dela, o pai dela, seu Renato, forte abraço aí a toda a família, seu Renato, Flávio, né, que tivemos a oportunidade de desenvolver inúmeros trabalhos lá na Secretaria de Agricultura e vim revê-la aqui, reencontrá-la aqui em São Paulo. É bom demais ter essa oportunidade. Exatamente. Bom, a Cabanha Guarantã, né, ela é de propriedade do Fernando Hilário Fioravante. O Fernando tem por profissão e atividade em São Paulo o ramo da engenharia. E o Fernando adquiriu a propriedade, se não me falha a memória, há 19 anos atrás. Uhum. Adquiriu por lazer, né? E quando chegou aqui na propriedade, tinha alguns ovinos, a propriedade já tinha. E ele entrou na propriedade e começou com a ovinocultura. Então, a Cabanha Guarantã, ela iniciou no ramo da genética, né? Eles juntaram um grupo de produtores. A ovinocultura começou com esse viés da genética. Com esse viés da genética. E começaram. E aí, ao longo desses anos, depois o grupo se dispersou e ele encontrou um modelo de negócio aí de terminação e já tem aí há uns 6, 7 anos que ele é bem forte na terminação. Bom, diga-se de passagem, Cabanha Guarantã, na terminação de cordeiros, referência no estado de São Paulo e no Brasil, né, exatamente pelo modelo de negócio, pela construção do processo, né, e de comprar animais, né, para terminar e disponibilizar ao mercado carne de qualidade. Então, eu queria, exatamente dentro dessa linha do tempo, dessa história, né, desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que desafios você vê, né, aqui na propriedade, na Cabanha Guarantã, nesse processo, desde a aquisição dos animais até esses animais estarem disponibilizados para o abate? Luciano, são muitos desafios, né? A ovinocultura como qualquer outro negócio, mas eu preciso enfatizar aquilo do que eu conheço um pouco, uhum, né? Não posso falar que eu sou amplamente conhecedora, mas a cadeia da ovinocultura ela é desestruturada, né? Então todos os elos eles têm pontos de fragilidade. Então a compra ela é um grande desafio, né? Reunir esses animais com o mínimo de padrão possível, né? Fazer com que esses animais, o quilo, chegue posto dentro da propriedade com preço que a gente consiga repassar, né? Com certeza. A mão de obra, né? Então, trazendo lá da ponta, passando pelo processo produtivo, a mão de obra dentro da ovinocultura, né? Também é um gargalo, né? Porque lidar com um animal ali na rotina, animal é vivo, é um sistema biológico vivo que exige de você diariamente. Então, o profissional ele é escasso, tanto o profissional de nível superior que esteja disposto a atuar na extensão, no campo, quanto o colaborador, que são peças fundamentais. Em todas as fases existem pontos aí de estrangulamento a serem trabalhados, a serem melhorados, né? Exatamente. E aí a gente passa pelo próprio processo de confinamento, né, de manejo de confinamento, de compra, e aí, ao final do processo dentro da porteira, né, porque tem 2 processos, o dentro e o fora da porteira, né? Ao final, qual que é o processo que finaliza, né, a porteira? A entrega desses animais no frigorífico. E aí a gente precisa contar com uma indústria séria, né, que faça calendário, que cumpra os prazos, porque confinamento são dias,
né? São diárias. E o animal chega numa fase em que a curva de ganho de peso ela começa também a não ter uma conversão adequada e o custo vai lá em cima, né? O custo vai lá em cima. O animal no confinamento é um estoque vivo, que ele come diariamente. Então, são dois compromissos, né? De um lado é o produtor que se compromete a entregar um padrão de carcaça dentro do desafio de compra, de você comprar lotes heterogêneos e fazer esse lote chegar e entregar carcaças uniformes, e do outro lado é a indústria, né, que precisa se comprometer em cumprir um calendário, em fazer a escala e compreender o repasse de custo. Com certeza. Né? Só para você contextualizar, para a gente entender um pouco desse processo, do que nós estamos falando aqui, nós estamos aqui numa propriedade em que tem toda uma organização, né, no processo de produção. Eu queria explorar um pouquinho dos números aqui com a Creu. Quantos animais estáticos confinados em média o ano todo aqui? Em média, um ano todo, 2.000 animais. 2.000 animais que ficam na propriedade. Que ficam na propriedade. 365 dias do ano. Isso nós estamos falando de média, né? Tem períodos em que a gente tem um pouco menos, né? Ou até em função de mercado, exato, demanda, época do ano, exatamente. Mas na média, 2.000 animais. 2.000 animais. E saem quantos animais todo mês para atender esse mercado? Precisa sair de 500 a 600 animais mesmo. Então, para começar a nossa brincadeira aqui, da nossa conversa, 2.000 animais estáticos aqui, diretamente confinados, 500 animais no mínimo todo mês saindo para atender o mercado frigorífico. Planejamento, vários planejamentos, né? Vários planejamentos. Primeiro, vamos explorar um pouquinho desse desafio, nós vamos ter oportunidade daqui a pouco ir nas instalações, conhecer rebanho, falar um pouco mais, mas aproveitando aqui dessa oportunidade, a aquisição desses animais, quer dizer, um desafio tremendo, você está saindo 500 animais, tem que estar entrando 500 animais para manter aquele padrão, né, de animais confinados. Como é que está sendo esse desafio de adquirir esses animais no padrão que vocês precisam? Enorme, enorme, né? O que mais você destacaria como dificuldade ou como características desse mercado? Olha, a heterogeneidade dos lotes, né, que recebemos, o custo da aquisição, ele tem sido um fator dificultador, porque... Você tem o custo do cordeiro mais o frete, né? Você tem um componente frete também, que dependendo de onde compra, tem um peso importante nisso, né? Exatamente. Não é novidade, a maioria dos nossos animais são adquiridos do Nordeste, que é a barriga de aluguel, né? Do Brasil. Então, cada carga é uma carga, né? Sem dúvida. A gente conhece o mix de animais que vem, respeitamos, entendemos, né? Claro, que são características regionais, né? Do produtor que já está naquele padrão. Né? Do modelo de negócio. Não há críticas a se fazer, há sugestões. Claro, sempre, de todos os lados. Exatamente. Mas esses lotes chegam bastante heterogêneos, né, com características em termos de conformidade de carcaça, que nem sempre é o padrão da alta gastronomia, né? Isso precisa ser computado. O que vai do planejamento do confinamento? Achar, né, ou de um modelo de negócio como esse, você encontrar cliente para cada braço que a ovinocultura oferece. E dentro desse desafio de adquirir esses animais, né, dentro de um padrão, o que tem sido média de peso e média de idade que vocês precisam comprar e que têm encontrado efetivamente para atender esse mercado lá na ponta, que é o mercado consumidor? A média mínima é 28 a 30 quilos. Menos esse seria que isso. Ideal. Seria o ideal para entrar no confinamento. Tá? É um peso que o animal já começa a responder efetivamente dentro do trato? Exatamente. Ele está com a saúde fortalecida, ele vem ali, pode vir com uma certa carga de verminose, mas nesse peso trabalha-se melhor e ele responde melhor. Ele chega com mais eficiência lá ao final, 40, 42 quilos, que é o nosso padrão final aí de entrega. Tem interferido o padrão racial ou as raças têm interferido nesse processo? Já chegou a ter alguma diferença nisso? Ou numa média você consegue dizer que as raças bem trabalhadas, elas atendem bem esse mercado? Como é que a gente pode
trabalhar isso aí. Eu sei que é polêmica a pergunta. É polêmica. Para apertar aqui um bocadinho aqui. É polêmico, sim. Mas hoje eu tenho uma resposta, eu estou muito segura dela. O que interessa é o cordeiro gordo. Tá? Independente da raça. Independente da raça. Se você tem um cordeiro bem acabado, uma carcaça com um acabamento desejável, o que é o desejável? É uma carcaça uniforme, com um bom acabamento de gordura. Isso você entrega ao mercado. O que eu percebo é que o mercado, pelo volume de animais abatidos, ainda é baixo, é incipiente o produto nacional, dito as importações de carne. Até por conta disso, né? Se nós estamos tendo importação, porque não estamos dando conta de produzir o que o mercado está buscando. Né? Então, o que eu observo? Que você, tendo um animal gordo, né? Um animal com a mínima qualidade, o mercado absorve. Ele ainda não está estruturado para a gente conseguir embutir as diferenças que nós sabemos que existem das genéticas e de outros fatores aí dentro da zootecnia, né? Dos parâmetros zootécnicos. Você toca num ponto que, de certa forma, os países onde a ovinocultura já tem sido referência, podemos falar aí de Nova Zelândia, Austrália, e guardado aí as devidas características, mas se buscou ao longo do tempo exatamente isso, trabalhar animais com características zootécnicas independente de raça, né? Quer dizer, é peso, são indicadores, é precocidade, é ganho de peso, é área de olho de lombo, né? Cobertura muscular, que é o que interessa efetivamente para a indústria da carne e para o consumidor final, né? É óbvio que dentro do processo de produção você percebe as diferenças, né? Um animal lanado, com uma bicheira, tem um pouco mais de dificuldade para você perceber, esconde mais, né? Então, essas diferenças existem dentro do manejo, mas isso não interfere no processo final de entrega do seu produto. Bom, o primeiro desafio, com certeza, adquirir 500 animais todo mês dentro de um padrão aqui que a fazenda precisa, né? Mas não menos importante, não menos desafiador, veio o planejamento alimentar, que aí são 2.000 animais no coxo o ano inteiro, né? Literalmente garçom de bicho, né? Nós estamos levando trato no bicho todo dia, 365 dias do ano. Sim, como é que é esse desafio? Nós trabalhamos com todo o planejamento alimentar pelo ciclo produtivo, né? Trabalhamos com a ração feita dentro da propriedade, silagem de milho plantada, né? E colhida, também confeccionada na aqui. Então, trabalhamos hoje com 34 hectares de plantio de milho só na safra, tem suprido, né? Isso obviamente que depende aí da produtividade, né? Claro, ao final lá de fevereiro a gente observa. De chuva, de tempo, isso. Né? Plantio de verão não é irrigado, né? Não é irrigado, é sequeiro. E a parte de concentrado, nós adquirimos os insumos, né? O milho e soja, e fazemos a ração aqui dentro. Toda produzida aqui. Toda produzida aqui. Bom, então você imagina, né, esse grande desafio de manter 2.000 animais estáticos, confinados, 500 animais entrando e saindo, né, todo o processo de planejamento, desde a aquisição de animais, produção de alimentos, fornecimento desse alimento no coxo, né, o ano todo, 365 dias, para manter padrão de qualidade. E aí vem o outro processo, né, a fidelização que vocês vieram criando ao longo desse tempo com os clientes finais, né, levar para os frigoríficos, para atender esse mercado. Como é que foi essa construção? Como é que foi, né, esse trabalho que vocês desenvolveram de buscar esses clientes finais? Então, aí eu preciso citar o Márcio Sarati. Sim. Né? Grande abraço, Márcio. Tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma visita aqui a Cabanha, alguns anos atrás, para visitar aqui esse trabalho. Forte abraço, Gaúcho. O Márcio, ele é um grande protagonista da ovinocultura, né? Sim. Com bastante experiência. Muito. Então, antes da minha entrada aqui na Cabanha, veio o Márcio, né, que protagonizou
foi um grande intermediário da porteira com a fora da porteira, né? Fez essa ligação. Essa ligação fomentou muito, né? Sim. Mas fomenta até hoje, né? Não para. Fomenta até hoje, não para. Aliás, depois nós vamos falar da Universidade do Cordeiro aqui. Eu vou deixar de falar, porque Clã também faz parte com o Márcio no outro projeto que ele não pode deixar de falar. E o Márcio é um grande incentivador, ele tem uma vida de fato dedicada à ovinocultura. 24 horas respirando ovinocultura. 24 horas, merece seu valor por causa da dedicação e por o que trouxe, né, da ovinocultura. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Márcio e pelo Fernando, né, que é o proprietário, e o Márcio ele seguiu a vida em outros afazeres dentro da ovinocultura, né? E eu herdei. Né? Eu já trabalhava com o Márcio aqui na parte de alocação de dados, de formulação de ração, dos apuramentos de fluxo de caixa, dentro, né, do processo financeiro, como zootecnista, e o Márcio saiu, eu acabei... Assumindo todo o operacional também, né? E aquilo que o Márcio criou, eu... dado as devidas proporções, porque muda a gestão, você muda... É o perfil de cada um, né? É o perfil, né? Mas o comprometimento, as entregas de carcaças no padrões, eu mantenho com os clientes. Vocês conseguiram criar uma rede de relacionamento com essa clientela? Hoje vocês são 500 animais saindo todo mês, né? Uma escala de abate organizada, vocês conseguiram criar esse... E eu entendo também, eu imagino que para o frigorífico também é importante ter esse cliente que mantenha uma entrega regular, com padrão de qualidade, que ele possa contar com esse produto lá, né? E isso foi um casamento? Isso é um casamento, né? Nós atendemos frigoríficos e atendemos frigoríficos indiretamente, são as marcas de carne, né? Então, geralmente eu cobro data de entrega e cobro mesmo, porque faz parte do meu processo de compra, com certeza, né? Compro ou não compro, para que data, né? Entrega, e alinho tudo isso com o frigorífico de abate, com o frigorífico de desossa, todo o pessoal entra nesse combo de alinhamento, e a conversa é boa, a conversa é direta e franca. É uma engrenagem, né, Cláudia? É uma engrenagem. Todo mundo tem um papel, né? E cada uma dessas peças da engrenagem são parte de um todo extremamente importante no processo. Né? Exatamente. E eu sempre utilizo da franqueza, moderada, obviamente, né? Porque você tem que saber usar, mas business você precisa ser franco um com o outro. Claro. E temos conversas... Transparência e franqueza é fundamental no dia a dia. Né? Então, a linguagem é boa, tenho boa convivência com eles, procuro feedback, né, porque não é um produto nosso, de confecção parcial nossa, que ele está 100% bom, né? Então, o que precisamos melhorar, né? Como que a gente faz essa melhoria? Então, a conversa é sempre no sentido de atender melhor e aprender. Aprimorar constantemente, né? É um processo, né, de construção. Né? E, Luciano, tem muito que aprender. Tem muito que melhorar. Eu costumo dizer que eu estou tendo a oportunidade nessa expedição de vivenciar uma experiência única, porque todo dia se aprende. Né? A cada visita realizada é um aprendizado, uma coisa diferente, uma informação nova que a gente vai agregando. Né? É um aprendizado diário, realmente, como você falou. Né? Para mim é. Bom, então para conhecer um pouco mais do que nós estamos falando aqui, Cabanha Guarantã, município de Botucatu, zootecnista Cléo Fialho, vamos lá para conhecer a estrutura, conhecer rebanho, conhecer instalações e falar um pouco mais dos detalhes dessa propriedade de terminação de cordeiros, com 2.000 cordeiros terminados e que ficam constantemente aqui na propriedade, 500 cordeiros comercializados mês aqui na propriedade. Vamos lá para conhecer? Vamos embora. Vamos lá para conhecer um pouco da estrutura aqui da Fazenda Guarantã, aqui em Botucatu. A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo,
exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais. Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar. Bem, Cléo, como toda propriedade, tem uma equipe coesa, uma equipe muito integrada, né, e bem dinâmica no processo é fundamental. E aqui não é diferente, né? Não, Luciano, aqui não é diferente. A cabanha, o negócio e o processo de gestão, ele se anula quando você não tem uma equipe comprometida, uma equipe que tem capacidade de ouvir as orientações e de replicar aquilo em campo, né? Eu costumo brincar que o pessoal fala que a teoria ela não se aplica à prática. Aqui se aplica. Aqui a gente pega a teoria, modula conforme o modelo de negócio e aplicamos sim a teoria na prática, né? Para isso, então, eu tenho a Vitória. Vitória é zootecnista formada pela Federal de Lavras. Ela começou conosco aqui como estagiária e está há 8 meses na cabanha. E junto com o Marco, que é o cabanheiro mais antigo, ele tem 17 anos de casa, né? Faz a leitura de dentição, faz o protocolo sanitário, e os dois são a dupla responsável pelas atividades de campo, mangueira, apartação, recepção de animais, pesam, fazem carga, separam lotes. Então, tudo que você quiser saber, eles sabem mais que eu. A parte operacional está aqui na casa, né? Está aqui. Aliás, nós tivemos a oportunidade já de estar com a Vitória lá em Lavras, né? Sim. No GAL, quando fizemos lá a entrevista com a professora Iraídes, com a equipe do GAL. Ela estava ainda como estudante, tive a oportunidade de revê-la, né? Reencontrá-la aqui. E agora atuando, né, Vitória? Fazendo a prática. Como é que foi aí essa sua, que tem sido, né, na realidade, essa sua experiência, de sair lá da sua experiência com o GAL, lá em Lavras, né, ainda na academia, agora aqui no dia a dia da prática, aqui, mão na massa? É realmente a junção da teoria com a prática. A cabanha Guarantã foi uma oportunidade incrível, desde que eu saí da faculdade, e consegui consolidar toda a teoria que eu tive durante esses 5 anos de formação. Eu consegui colocar em prática aqui, junto com o Marco, que me ajuda bastante aqui na cabanha, que me auxilia muito aqui. Eu falo para o Marco que ele me ensinou muito mais até que a graduação, as coisas práticas aqui da cabanha. Sem dúvida. E junto a gente consegue fazer um bom serviço aqui em dupla, cuidar dos bichos e ter maior atenção com o rebanho da cabanha Guarantã. Mas como é que tem sido aí trabalhar ao longo desse tempo todo aqui na cabanha, ver o crescimento da cabanha na ovinocultura, né? E vocês chegarem hoje a estarem como referência no confinamento de cordeiros aqui no estado de São Paulo. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que para você, que acompanhou desde o início aqui, desde do desenvolvimento, ver chegar como está hoje a propriedade? Para mim está sendo gratificante, hein? Cada dia mais a cabanha está se aprimorando cada vez mais, melhorando, né? Com essa equipe maravilhosa que tem aqui, ó, não tem que reclamar, só tem que agradecer. Tá indo tudo bem. E aí a importância do comprometimento, né? O sentimento de pertencimento é fundamental, né, Cléo? Sim, sim. Eles são excelentes, nós crescemos juntos, então o que eu treino aqui com eles é que todos nós temos ouvidos, então ninguém obedece ordens. Nós trabalhamos linkados com a opinião de todo mundo. Então, o que eu trago, às vezes, do escritório, ou, às vezes até de uma manhã no campo, que eu venha a passar com eles, eu tenho feedback. Funciona, não funciona? Vamos tirar os animais ali. Cléo, não dá, porque ali tem um pedaço de sol, os animais estão parindo e tudo. E aí, eu, do lado de cá, obedeço. Então, os ouvidos, dentro de um processo de gestão de equipe, ele é fundamental. Vamos ver um pouco da equipe aqui, vou ter a oportunidade agora de ver o operacional, o dia a dia da propriedade com esse time aqui da cabanha Guarantã. Vamos lá para acompanhar o dia a dia aqui da propriedade. Cléo, para a gente contextualizar a propriedade, a cabanha Guarantã, é importante a gente falar que aqui nós estamos numa propriedade de terminação de cordeiros, não é ciclo completo.
o que muda muito dos manejos, né, do objetivo e principalmente do dia a dia da verdade. Uma das questões, nós estamos falando aqui de bem-estar animal. Cordeiro que vai chegar com um determinado peso, vai passar por todo um processo, né, de adaptação e de alimentação para terminar e ir para o abate. Como é que tem sido esse desafio do bem-estar aliado ao manejo, ao dia a dia aqui? Então, Luciano, nós temos diferentes galpões dentro da propriedade. Esse galpão é o galpão mais recente que foi construído, e o que a gente observa na nossa rotina é que o animal, quando vem para esse galpão, ele apresenta um desenvolvimento diferente, ele apresenta um ganho de peso maior, né, em virtude do bem-estar animal. Então é um galpão que ele apresenta um pé direito adequado, ele tem uma profundidade de coxo, que ele é adaptado na nossa frequência de trato, aqui, que são 2 tratos diários. As baias, elas têm um solário, então tem coxos com disponibilidade de água. Então tudo aquilo que rege a nossa moeda monetária, né, nossa moeda de troca dentro do confinamento, que é ganho de peso, que é dias no confinamento, ela também está embutida ali essas características de bem-estar. E na prática ali de manejo, de trato, eu vou passar para Vitória, porque a Vitória ela está na coordenação aí diária do trato, e a palavra é dela. A gente apelida, né, esse galpão aqui de Dorinho, mas é um galpão extremamente funcional, principalmente pela profundidade do coxo. A gente consegue observar e fazer o score de coxo aqui dos animais, que é diário, e a gente tem uma visão muito ampla de todos os lotes que estão aqui na cabanha. Então, quando a gente chega aqui na entrada, a gente já consegue ver se por um acaso tem algum animal apático. A gente tem uma visão plana de todos os animais aqui da cabanha. E a separação de lote, de acordo com o peso, também facilita. A gente tem umas plaquinhas também espalhadas no galpão, que facilita a identificação do lote quando chega, para a gente também não se perder, porque tem uma rotação de animais aqui, no sentido de separação de lotes, de carga que chega e cargas que vão embora para o frigorífico, e aí a gente consegue ter um manejo muito melhor e muito eficiente, fora que a estrutura, principalmente do corredor, cabem para fazer a manutenção do trato. Os bebedouros são automáticos, com bomba, né, na verdade, e a limpeza é feita pelo menos aí de 2 a 3 vezes por semana. A gente tenta manter bem limpos os bebedouros. E mais? Eu queria aproveitar dentro da sua fala, Vitória, e vocês dois comentassem essa importância da padronização dos lotes, pensando no sistema de confinamento, né? O porquê da padronização e o que isso interfere no dia a dia de uma propriedade de terminação de confinamento. Os lotes, né, as cargas, né, quando chegam para nós, e como o Luciano disse, aqui é um modelo de negócio de terminação, então a gente adquire esses animais, eles não chegam lotes padrões. Então isso quer dizer que a nossa média de confinamento, quando dita aí 50, 55 dias, ela não representa aquele lote, é uma média ponderada. Ou seja, dentro daquele lote que recebemos, nós temos cabeceira, meio e fundo. E é nesse protocolo que a gente trabalha lá na Mangueira, que aí a Vitória vai entrar e explicar para vocês como que é feito, e como que é feito principalmente, Vitória, o remanejo de baia. Sim. A partir do momento que sai para a indústria, a gente tem baias vazias, como que a gente vai remanejando esses lotes. O protocolo sanitário feito aqui na cabanha é independente de qualquer carga que chega. Se fizeram antes ou não o protocolo sanitário, a gente faz aqui, porque a gente assegura que todo animal que sai daqui, ele passou por um protocolo sanitário. Então, assim que chega a carga aqui na cabanha, a gente faz a separação de macho e de fêmea, porque aqui o objetivo da cabanha é confinamento e não fazer alguma estação de monta, nem algo do tipo. Então, a gente já separa as fêmeas dos machos, pesa um por um, e aí já separa dentro dos machos e das fêmeas 2 lotes. Animais que estão acima de 36 quilos e animais que estão abaixo de 36 quilos, tanto os machos quanto as fêmeas. A partir disso, a gente faz o protocolo sanitário, que são as vacinas aí contra pasteurolose, salmonelose e carbúnculo. E a gente também faz o modificador orgânico, que é um soro vitamínico, para ajudar um animal a recuperar nessa viagem, além do vermífugo.
via oral. E aí, a partir disso, a gente coloca os animais na instalação, que aí a gente sabe que eles passaram pelo protocolo sanitário e vão conseguir aproveitar muito melhor a alimentação que a gente está fornecendo. É fundamental, né, Cláudio? Tem um protocolo definido e padrão, independente, como a Vitória chama a atenção, independente de onde venha, né, ou se o produtor, onde originou os animais, tem um protocolo, mas aqui vocês têm um padrão para efetivamente os animais estarem em condições aí de seguir todo o processo aqui de terminação sem nenhuma intercorrência, né? Sim, Luciano, gestão é protocolo e processos, né? Então, chega aqui dentro, a gente tem um protocolo padrão da cabanha. É questionável? Pode até ser, mas para o nosso modelo de negócio funciona. E que tem funcionado bem, né? Tem funcionado bem, exatamente. É uma coisa que já tem. E falando aí dentro desse protocolo, né? Vocês têm tido alguns problemas sanitários aqui. Que problemas são esses? Que frequência acontece ou muito pouco problema em função desse protocolo sanitário adotado? Olha, eu vou iniciar a fala e vou deixar para a Vitória completar. Claro. Nós temos pouquíssimos problemas sanitários, tá? Bem irrelevantes. Nossas mortes no confinamento geralmente são na primeira semana de adaptação e são referente ao processo de estresse durante a viagem ou de algum processo de debilitação anterior à chegada desse animal na cabanha. Então, temos sim algumas intercorrências que eu vou deixar para Vitória abordar, mas são insignificantes, né? E a gente, o que a gente conseguiu implementar aqui na cabanha, uma coisa que funciona, é a revisão de lote. Então, a gente passa nas baias, uma por uma, entra dentro das baias e avalia alguns animais, né? Passa o lote assim para lá, passa para cá, e a gente consegue ter um acompanhamento melhor de como o animal está se portando dentro do confinamento. E agir. Às vezes a gente trabalha muito aqui com prevenção. Então, às vezes a gente começa a ver um animal que está meio abatido, está meio apático, a gente já retira ele, ou faz a medicação dentro da baia mesmo, marca ele e continua observando se ele vai continuar comendo, tudo. Caso ele pare de comer, a gente retira e coloca na enfermaria de machos e de fêmeas que a gente tem separado aqui na cabanha. Então, esse acompanhamento diário faz com que a gente previna a morte do animal, né? Porque às vezes ele chega no final do confinamento, ele já tem uma carcaça boa e aí ele acaba morrendo por algum tipo de ocorrência. Então, trabalhar com a prevenção fundamental, né? É fundamental e evita esse tipo de morte. Nós estamos aqui em Botucatu, a região quente, né? Nós estamos aqui dentro do pavilhão desse galpão principal, também num dia quente, e a gente percebe um ambiente fresco, bem ventilado, né? Ausente de moscas, de mau cheiro, etc. O que traz realmente tudo que vocês estão falando na prática, né? Quer dizer, o bem-estar animal aliado a todos os protocolos definidos e os processos que estão sendo desenvolvidos aqui na propriedade, né? Olha, conhecendo um pouco mais de detalhes aqui, Cabanha Guarantã, município de Botucatu, aqui no estado de São Paulo. E vamos lá para conhecer mais informações, mais detalhes, tem muita coisa para a gente ver hoje aqui. Bom, Cléo Vitória, fundamental dentro de um processo, numa propriedade de terminação de cordeiros, falarmos em manejos, né? E um deles, manejo alimentar, né? Fundamental no ganho de peso dos animais, entre outros tantos. Como é que vocês têm trabalhado o manejo alimentar aqui na propriedade e a importância desse trabalho? Então, Luciano, nós trabalhamos com concentrado formulado e com a fabricação da silagem, né, dentro da propriedade. Então, por detrás disso aí, tem todos os parâmetros de tamanho de partícula, de volumoso, da silagem de milho que a gente trabalha e o processo de formulação. No manejo operacional de campo, nós, quando recebemos as cargas, nós entramos em uma semana e meia de adaptação, ou seja, a gente insere o concentrado gradativamente. No campo, a gente sempre trabalha em matéria natural em relação ao peso vivo. Okay. Então, a prática no operacional, como funciona? Nossas baias têm um número certo de animais que a gente já sabe, por causa da linha de coxo, e a gente vai e fala, olha, aqui são 68 animais que estão dentro dessa baia. Qual que é a média de peso? 32. Faz essa multiplicação, pega o total de quilo vivo da baia e a gente faz a proporção de concentrado e volumoso. É fundamental ter essa informação sempre precisa para que você possa ajustar essa dieta em função desse peso vivo do animal, entre o peso de entrada até o peso de saída para o abate. Exatamente.
Isso a gente faz, é um confinamento de grande escala, então a gente tem acesso a pesagens semanais, porque nós temos carga saindo semanalmente, né? Então a gente funciona pela média de peso vivo do lote. Então o lote é separado quando chega, voltando naquela fala, e aí nós vamos ajustando a dieta. Essa dieta, ela também tem um componente, que são as escalas, né? Então, as escalas de abate, a gente aperta ou a gente afrouxa o coxo no conteúdo concentrado, conforme a nossa escala, né? Havendo necessidade de ter mais animais para atender determinado cliente, o ganho de peso, vocês chegam aí no coxo. Chega concentrado. Falando o nosso português claro aqui, quer dizer, é apertar a mão no coxo para os animais ganharem mais peso, né? Exatamente. É avaliar o quando fazer e como fazer. Isso. Você chamava a atenção uma coisa interessante, né, que é definir o espaço e o número de animais em função da área. E nós estamos falando de equipamentos básicos dentro da instalação, coxo, saleiro, bebedouro, né? A importância disso dentro do confinamento. Isso é de grande importância. Então não adianta nada vir a carga, a gente fazer uma padronização, se não respeitamos a linha de coxo. Então a linha de coxo, ela está correlacionada com a leitura de coxo que a gente sempre fala. Então o espaço para o animal, ele se alimentar, ele não competir, né? Tanto na questão de tamanho, você misturar animais grandes com menores, ou de espaço, ela é fundamental. Então, é um aglomerado de pontuações básicas que leva ao resultado final. Quer dizer, padronização do lote em função do peso, em função do tamanho dos animais, área de coxo ideal, né, bem-estar animal com as instalações adequadas e ter aí a qualidade na alimentação, tanto de volumoso quanto de ração, adequada ao ganho de peso do cordeiro, né? Exatamente, Luciano. Como é que tem sido aí, Vitória, esse dia a dia desse manejo alimentar? Quantos traços por dia? Como é que vocês têm trabalhado o que a Clã tem chamado a atenção aqui, que é o score de coxo, né? Como é que é isso na prática, no dia a dia? Eu aprendi, eu costumo levar para mim, que a gente tem pelo menos aí 4 tipos de dietas, né? Aqui é formulada, aqui é batida e aqui é fornecida no coxo do animal, que o animal propriamente ingere e digere, né, no caso. Então, fazer acompanhamento da dieta que foi formulada e foi fornecida para o animal, no coxo, eu acho que é o principal. Então, a gente faz a leitura de coxo todos os dias, logo pela manhã, quando a gente chega, para ver qual é o padrão de sobra que teve no coxo, e à tarde, antes do segundo trato, a gente também faz a leitura de coxo. E aí a gente trabalha com 2 tratos por dia, seguindo aí o comportamento e respeitando o comportamento alimentar dos ovinos, né? Então a gente trata 7 horas da manhã e depois um trato no final da tarde, entre 3h30 e 4 horas da tarde a gente faz o segundo trato aqui com os animais da cabanha. De forma prática, para quem está acompanhando a Expedição Bem Brasil aqui, leitura de coxo ou score de coxo, na prática, né? O que é avaliado e como que vocês avaliam isso? Olhar se está sobrando ou se está faltando tanto concentrado quanto volumoso. Porque às vezes a gente olha o coxo e fala assim, nossa, tá cheio. Mas às vezes tem muito mais volumoso do que concentrado no coxo. Os animais estão selecionando mais. Ou até, por exemplo, se fornecer uma silagem que não foi processada de forma correta, a gente vê partículas maiores ou menores, então ficar atento ao tipo de sobra que está tendo e acompanhar isso, porque às vezes também tem a sobra de muito concentrado no coxo. Você olha assim, o coxo está amarelo, está todo cheio de ração, e aí você precisa fazer o ajuste, porque aí você está fornecendo e desperdiçando também o alimento que aí nas propriedades a gente sabe que na pecuária custa aí quase 80% do custo total da propriedade de alimentação, né? E aí vem a análise de custo, né, Cleo? É acompanhar de par e passo, né? Porque não adianta só ter o custo lá na produção se não tiver o custo aqui no operacional, né? Evitando desperdício. Exatamente. E vendo se o ganho de peso está sendo eficiente, né? É isso aí, Luciano. E aqui, complementando a fala da Vitória, a gente também muda os horários de trato conforme verão e inverno, conforme a luminosidade do dia. Então, verão a gente tende a começar mais cedo e sai um pouco mais tarde, né? Trata um pouco mais tarde. No inverno é o contrário, de forma a estimular, aproveitar o horário de luz do dia para fazer esse estímulo. O pessoal de campo está acostumado, aceita tranquilamente,
E aí a gente vai fazendo adaptação aí conforme os períodos de luminosidade. São os manejos e os detalhes que fazem a diferença, né? Fundamental, É isso né? E aí a vivência, né? Aí o aprendizado ele é diário, aprender aqui no curral mesmo, né? Não tem como. Né? Luciano, mas olha, eu vou te falar que não tem um dia que eu desço e que eu fico sem aprender. Todos os dias tem novidades. A Vitória entrou, trouxe novidades. A cada produtor que nos visita conta uma experiência, correlaciona com uma medicação nova, e isso traz para a gente experiência. Então aqui é aprendizado diário. A universidade é céu aberto, né? Não tem como não ser, né? Isso mesmo. Estou conhecendo mais detalhes aqui do manejo alimentar Cabanha Guarantã, com as zootecnistas Cléo e Vitória, que estão aqui nos acompanhando nessa visita no dia de hoje. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: Bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Cléo, Cabanha Guarantã, né, uma propriedade de terminação de cordeiros. Vocês são compradores de cordeiros, né? Mantém aqui quantos animais estáticos confinados em média o ano todo, né? E como é que é essa compra de cordeiro que vocês definem? São compradores? Compram cordeiro todo mês? Luciano, somos compradores assíduos, compramos todo mês e compramos mais de uma carga mensalmente. O que a gente busca, né, em termos de padrão racial, de padrão de carcaça? Então, nós somos mais ligados ao padrão de carcaça do que racial. O que a gente busca? Conformidade de carcaça. Então, para você, produtor, que tem o meio sangue, a cruza meio sangue Dorper, tem o Texel, tem o Pudorcer, compramos? Sim. Né? O que a gente evita do mercado? São aquelas cruzas mais pernaltas, né? E por que evitamos isso dentro do confinamento? Porque o padrão de corte, ele dentro da gastronomia, ele não é desejável, né? Então você pega aí um animal pernalta, quando você vai fazer o pernil, você vai fazer um estinco dele, isso para alta gastronomia, ela conta em pontos negativos. É um animal de pouca musculatura, efetivamente, você não tem muito a ofertar ali, né? Exatamente. Então, para o modelo de negócio de confinamento, o que a gente procura é um padrão de carcaça, né? Mais do que um padrão efetivamente racial. Quer dizer, o produtor que está nos acompanhando aqui, que acompanha a Expedição Bem Brasil, se tiver interesse de vender cordeiro para Cabanha Guarantã, nós vamos deixar depois o telefone de contato. Atendendo esses padrões, vocês são compradores. Nós somos compradores, né? Nós temos o frete, podemos negociar aí na compra de buscar. E você que é pequeno, médio produtor e tem interesse, você pode nos procurar, que carregou, pagou. Isso é uma forma, inclusive, de fomentar a cadeia, né, Cláudia? A gente sabe que nem sempre os produtores, né, querem fazer ciclo completo. Você tem alguns produtores que são especializados em terminação, no caso de vocês, tem produtores que são especializados, né, na produção dos cordeiros, né, na fase inicial, na cria, né, efetivamente, né, disponibilizando esses animais no mercado. Quer dizer, então, modelos de negócio que cabem nos diversos formatos e que o produtor pode se adequar, né? Exatamente, Luciano, é o que eu sempre digo, né? O modelo de negócio, ele vai de acordo com o tamanho da propriedade, com a logística, de onde essa propriedade está, e o que é o principal da cadeia é unir os elos, né? Pequenos, médios, cada um dentro da sua atividade, com a sua direção do negócio, e entregar ao mercado aquilo que o mercado quer,
né? Você não entrega ao mercado aquilo que você quer. Fundamental, né? O mercado dita aquilo que quer comprar, no formato que quer comprar e na quantidade que compra, né? Sim. E aí sai o preço, inclusive, né? Quer dizer, Exatamente. Que é um fator que a gente também não interfere tanto, né? É importante, mas não é o único componente. Nós vamos falar disso depois com a Cléo, que é especialista na área financeira, nessa gestão. Daqui a pouquinho nós vamos puxar esse assunto. Cléo, e aí falando em desafios, aliás, diga-se de passagem, a Cabanha Guarantã movidos a desafios e vocês não são diferentes compondo a equipe aqui. Uma vez comprando animais de regiões diferentes do Brasil, produtores de formas, de sistemas de produção diferentes, esses animais chegam aqui na Guarantã e precisam entrar dentro do sistema de produção de vocês. Como é que é essa adaptação? Como é que funciona isso? Então, Luciano, a primeira coisa que a gente faz é o protocolo sanitário. É o ponto de partida. Fez o protocolo sanitário, a gente entra com a separação de lotes. Então, a gente faz a separação de lotes de acordo com o peso, não necessariamente com o padrão racial, que é o peso corporal desse animal é que comanda, é o carro-chefe de consumo e de chegada, né, dele estar pronto para o abate. Nesse processo, é muito dinâmico o confinamento, ele precisa ser dinâmico, ou seja, ele tem entradas e tem saídas, e aí nós vamos fazendo o que a gente chama de remanejo de baia. Então, semanalmente, a gente tira a carga que está pronta, e aí a gente vem com um refúgio, que não é um refúgio, mas é aquele animal que vem ganhando menos peso. Vamos fazer um remanejo de baia, remanejo de galpão, ajuste de dieta, para poder proporcionar ou tornar esse animal mais eficiente do que ele tem sido dentro do confinamento. E falando aí no sistema de confinamento, né, vocês têm sentido ou percebido diferenças na adaptação de animais que vêm no sistema extensivo de criação, por exemplo? Os animais são mais reativos ao manejo e ao coxo? Como é que tem sido isso? Percebemos, sim. Bastante, Vitória? Como é que é? Eles têm, a gente fala assim, nossa, tá com medo da mangueira, que é o local que a gente trabalha com os animais. Eles ficam reativos, eles percebem a movimentação dos cachorros, assim, eles ficam muito mais encolhidos. E o animal que às vezes chega, que a gente sabe que veio de uma propriedade que está acostumada com o manejo diário, eles já têm maior facilidade para entrar na mangueira, para entrar no tronco, para entrar na balança. A gente percebe essa adaptação de própria criação do animal, que ele teve antes de vir para cá. E isso interfere no ganho de peso, né? Consequentemente, interfere no ganho de peso. São animais que até entrarem no ritmo de coxo, efetivamente, eles demoram um pouco mais, né? O animal que ele vem da pastagem, ele vem do ar livre, pela própria rotina dele, né? É só fazer uma analogia com a nossa rotina, né? Quando a gente muda a rotina, a gente tem um período de adaptação. O animal não é diferente. Então, o animal ao ar livre, quando ele vem com estruturas, né, com um estabulado, ele muda o comportamento e então ele tem inicialmente ali uma rejeição ao aparato coxo mesmo, né? Ele leva um período longo aí, quando relativo àqueles animais que vêm de propriedade já, que estão no trato ali, eles demoram um pouco mais para aceitar a dieta total e aceitar o coxo. É importante, né, o produtor que está nos acompanhando, que está seguindo aqui a expedição, entender que esse componente também interfere no componente custo, né? Porque esse animal que vai ficar mais tempo de confinamento, ele te custa mais, né? Do que aquele animal que vai chegar mais padronizado, já mais ambientado, que já vem para o coxo, já entra num sistema de consumo e ganho de peso que vai sair mais rápido. Tudo isso também faz uma diferença na hora de você definir até o pagamento desses animais, né? Sim, Luciano, dentro do confinamento, né, nós temos que saber o custo do meu quilo, então quanto que custa para eu colocar 1 quilo naquele animal, que está diretamente relacionado com a diária animal e com dias de confinamento. Então, é uma conta muito simples, né? Quanto mais dias no hotel aquele animal está, mais prolongadas são as diárias e mais o custo, porque não tem promoção. Exatamente. Né? Diárias dentro do confinamento são diárias, elas, pelo contrário, né, tendem a ser inflacionadas porque trabalhamos com commodities, né? Exatamente. Com produtos que estão dentro do período de oscilação aí agrícola. Então, diárias são diárias, então os dias de confinamento,
ele é uma métrica importantíssima. Você acha que vai chegar um ponto, né, onde, se houver oferta disponível de cordeiro no mercado, e vocês pagarem por diferença em função dessa condição? Seria um sonho, né? É um desejo. Seria o desejo. Isso essa aí, opção. Porque seria um pagamento que dentro do processo de custo, ele reduz custo aqui dentro. Então, quando você compra um animal que tem essa capacidade de adaptação, de ingestão, de ganho de peso, encurta todo o processo. Claro. Né? Então, eu costumo dizer que o confinamento ele é uma linha limítrofe, lucro e prejuízo. E essa linha bem tênue, bem fina, elas ficam ali. Uma hora vai, outra hora não vai. E tem que ter uma coordenação bem métrica, bem assentada, com todas as características, né, dos desafios e dos detalhes para você poder conduzir. Confinamento à escala. E aí que a gestão e os indicadores são fundamentais, né? Quer dizer, quem não tem informação não gerencia, né? Não. Não tem como, né? Detalhes aqui do confinamento, Cabanha Guarantã, município de Botucatu, no estado de São Paulo, conhecendo esse processo aqui de uma produção em escala de cordeiros. Nós vamos falar um pouco mais dos detalhes, dos números aqui da Cabanha Guarantã. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos acompanhe no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia da expedição e os vídeos completos no canal do YouTube, toda segunda, quarta e sexta-feira, vídeos novos com informações como essa que a gente vem trazendo por aqui. Nos acompanhe e viaje conosco pelo Brasil afora, esperamos vocês lá. Forte abraço!